dia, meninos. Nós vamos fazer aqui uma revisão com o conteúdo cartografia. Vocês já assistiram algumas videoaulas e aí a professora vai fixar agora aqui o conteúdo. E aí você precisa tirar suas dúvidas comigo na plataforma, né? Eu estou revisando aqui novamente porque alguns alunos ainda se encontram em dificuldade sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. Conceito de cartografia. Cartografia é uma linguagem pela qual se representa graficamente o espaço geográfico. Como que esse espaço ele vai ser representado? Ele vai ser representado através de mapas, plantas, globos. Esse globo aqui, lembra lá no quinto ano que a professora levava para a sala de aula para mostrar para vocês o mundo no globo? É esse aqui. Então, são algumas das diversas formas de representação e comunicação por meio de linguagem cartográfica. Esses instrumentos permitem identificar a localização de lugares e compreender como se dá a espacialidade de fenômenos naturais e sociais do espaço em que vivemos. Com o avanço aí da tecnologia, ele fala que esse desenvolvimento dessa cartografia foi melhorando. Então, através de desenhos gráficos que tem aí contribuído fortemente com os cartógrafos. Quem são aí os cartógrafos, né? Que trabalham com a cartografia? Os especialistas que desenham os mapas, que estudam os mapas. Então, olha só, essas tecnologias da informação nos ajudaram aí propiciando maior detalhamento dos fenômenos ocorridos na superfície terrestre. Então, a cartografia, ela é uma linguagem representada por mapas para facilitar a compreensão de qualquer lugar onde você queira chegar, tá bom? Então, vamos lá. Opa, passei demais, né? Aí. Não sei o que eu apertei aqui, meninos, que passou demais, mas aí a gente volta. Então, olha só. As técnicas de convicção de mapas, elas variam de acordo com cada época e sociedade e são utilizadas para atender a diferentes interesses. Então, durante a expansão marítima, nos séculos XV e XVI, a produção de mapas ganhou impulso. Nesse período, o uso de mapas pelos navegadores e a contratação de cartógrafos para o registro das terras recém-descobertas possibilitaram maior precisão dos mapas. Por quê, professora? Quando ele usa a palavrinha impulso, é porque antes não existiam os cartógrafos, não existiam esses mapas. E como é que esses navegadores conseguiam chegar em determinados lugares? Através dos astros, né? Sol, a lua. E aí eles desenhavam o caminho nas rochas. E aí eles iam se localizando, né? Mas com a chegada da cartografia, eles começaram a contratar os cartógrafos. Foi o que eu falei no slide anterior, que o cartógrafo é o especialista que estuda o desenho dos mapas. Então, é ele que faz esses desenhos. Então, o que esses navegadores começaram a fazer? Começaram a contratar os cartógrafos para facilitar no registro destas terras descobertas e possibilitando aí maior precisão dos mapas. No século XIX foram obtidas as primeiras imagens aéreas da superfície terrestre por câmeras instaladas em balões. Então preste atenção, antigamente eles começaram só com os mapas, né? Aí que eles começaram, a tecnologia começou a fazer, começou a ajudar esses navegadores. O que aconteceu? Eles começaram a instalar, olha aí uma foto, eles começaram a instalar essas câmeras, primeiro em balões, aí veio a tecnologia, essas câmeras começaram a ser instaladas em aviões, em drones,
E aí, olha só, a imagem ficava mais precisa, ficava mais fácil deles estudarem as áreas, chegarem nos lugares. Então, com o avanço aí dessa tecnologia, foi melhorando para os navegadores e para também os cartógrafos. Voltando para nossos slides, então vamos lá. Ao longo desse desenvolvimento, eles foram usando essas ferramentas e nós vamos aí denominar essas ferramentas aí de fotografias aéreas. Como é que são feitas essas fotografias que eu mostrei a imagem para vocês agora, meus amores? Primeiro nós vamos chamar de sensoriamento remoto. Imagens e informações da superfície obtidas a distâncias por sensores. Então, olha só, essas fotografias aéreas, elas vão ser instaladas aí nessas câmeras nos aviões e nos drones, que aí vão sobrevoar aí a superfície terrestre. Essas imagens vão captar por satélites artificiais que orbitam a Terra, ok? Atualmente, o amplo acesso aos mapas é uma realidade possibilitada pela difusão das tecnologias da informação, como computadores, tablets, smartphones e da conexão à internet. Então, olha só, a cartografia foi se evoluindo com essas informações, com essa tecnologia. Então, aí o que acontece? Esses mapas começaram a ser mais utilizados para pessoal mesmo, uso cotidiano e estratégicos. Uso pessoal, ele é usado no cotidiano para informações sobre caminhões em cidades e estradas, pontos de interesses históricos e turísticos, estudos e entre outros, etc. Ou para estratégico, uso de governamental e empresarial, coleta de informações específicas, demarcação de territórios, projetos de empreendimentos comerciais. Por quê, professora? Porque a tecnologia foi se evoluindo. Não precisava mais ficar abrindo um mapa para poder saber o caminho direitinho. A tecnologia foi trazendo aí esses computadores, esses tablets, esses smartphones, que juntamente com a internet, nós conseguíamos aí chegar ao lugar mais preciso. Nós vamos ver agora que essa cartografia, ela vai ajudar aí a andar junto com a orientação e localização no espaço geográfico. Por quê? Olha só. Primeiro, orientação. As sociedades antigas compreenderam a necessidade de se localizar em diferentes pontos do espaço geográfico. Encontraram meios e, com os conhecimentos de técnicas disponíveis, desenvolveram formas de orientação para observação dos astros. Então, olha só, lembra que eu falei lá no início que antes da cartografia, os navegadores, eles iam se localizando aí através dos astros, sol, luas, estrelas, ok? As paisagens é um exemplo aí de recursos que auxiliam na localização aí de um ponto de referência. Por exemplo, uma pessoa vai vir aqui na minha casa, me liga, me dá o seu endereço. Aí eu falo meu endereço para ela, mas ela fala, tem algum ponto de referência? Então, olha só, eu moro no Gama. Só que o meu ponto de referência, eu moro perto da Feira Permanente. Então, se a pessoa conhece o Gama e sabe onde é que é a Feira Permanente, ela vai se localizar mais fácil para chegar na minha casa. Atualmente, a sociedade costuma incrementar essas referências com o auxílio da tecnologia. Então, métodos básicos de orientação. Essa é a observação do Sol. Também vocês viram esse conteúdo no 5º ano. Com base nos pontos
onde o Sol nasce e se põe, foram determinadas as direções cardeais. Quais são elas? Lembra lá? Norte, sul, leste, oeste. Lembra lá das rosas dos ventos? Que é uma figura usada para representar, além dos pontos cardeais, as direções cardeais, elas vão também nos ajudar nas direções dos pontos colaterais. Então, quais são esses pontos colaterais? Noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Então, vamos lembrar? Os cardeais norte, sul, leste, oeste. Os colaterais noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste e sudeste. Outra forma também de localização que era utilizada era a bússola. Quem era a bússola? Ou quem é a bússola? Porque ela ainda existe, tá bom? A bússola é um instrumento dotado de uma agulha imantada, ou seja, magnética, sempre alinhada na direção norte-sul. É montada sobre uma rosa dos ventos. Uma das pontas da agulha aponta para o polo magnético do norte do planeta. Professora, a bússola, ela ainda é utilizada? Queridos, ela é utilizada quando você vai fazer uma pesquisa, uma saída de campo, e aí vai para um lugar onde tem muito mato, e aí tá muito difícil de uma internet funcionar, então a bússola ela vai te ajudar aí, tá bom? Novas tecnologias, então foi avançando e aí chega aí o GPS. Esse GPS, ele é um sistema de posicionamento global, é um instrumento tecnológico que indica qualquer localidade ou objeto na superfície terrestre com precisão. Gente, olha só que tecnologia, né? Hoje eu acredito que você já foi para algum lugar com seu pai e seu pai falou, olha, vamos ligar aí o GPS porque ele vai levar a gente no lugar certinho. Meu esposo, às vezes, quando a gente vai para algum lugar ou viaja até mesmo, a gente bota no GPS, bota no Waze, né? E aí vai ter uma mulherzinha lá falando, vire à direita, vire à esquerda. A gente até deu um nome para ela de Juju. E aí a gente até brinca às vezes, quando a gente parava em algum lugar para lanchar, a meu esposo falava assim, vamos levar um lanchinho para Juju, porque ela ajuda muita gente. Mas a Juju não é nada mais, nada menos uma gravação dessa tecnologia altamente avançada que por via aí, de satélites artificiais que orbitam a Terra, através de aparelhos eletrônicos, como nós havíamos falado, smartphones, computadores, enviam o pedido de localização ao satélite e recebem a localização. Essa localização, ela é uso também com fins pessoais, profissionais, auxiliam também aí para os motoristas, rotas, né? Também como é o uso estratégicos empresariais, também governamentais, defesa de territórios, demarcação de terras, rastreamentos de veículos, expedições e áreas, entre outros, ok? Vamos lá? Dentro desse conteúdo, nós vamos aí também conhecer as coordenadas geográficas. Então, vamos entender o que são as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são linhas imaginárias, medidas em graus, que determinam a localização exata de um ponto da superfície terrestre no mapa ou globo. Vocês assistiram videoaulas onde tinham, como nós estamos sem o quadro nosso aqui, mas aí eu enviei videoaulas com professores mostrando para vocês com imagens. Então lá ele com certeza mostrou para você aí essas linhas imaginárias. Então vamos lembrar, dentro das coordenadas geográficas eu vou ter os paralelos e os meridianos. Ambos são linhas o quê? Imaginárias. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam o planeta, dividindo ao meio em hemisfério norte e hemisfério sul, pela linha do Equador. Então,
Os paralelos são linhas imaginárias que vai dividir. Então, eu tenho um mapa, lembra lá? No meio do mapa, eu vou ter a linha do Equador. E aí, ela vai dividir, essa linha do Equador, ela vai dividir o hemisfério norte e sul. E os meridianos são linhas verticais, traçadas a partir dos polos, que dividem aí o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, partindo-se aí do meridiano de Greenwich. Com certeza também na explicação da videoaula você viu essa imagem, mas de qualquer forma eu vou enviar novas videoaulas com outros professores explicando para fixação de conteúdo, tá bom? Então, coordenadas geográficas são conjuntos de linhas imaginárias medidas em graus, em qualquer ponto determinado aí da superfície terrestre. Essas linhas imaginárias, elas podem ser paralelas ou meridianas. Muito importante você lembrar que os paralelos são horizontais, são as linhas horizontais. São os paralelos que vai dividir o hemisfério norte e sul. E os meridianos também são linhas imaginárias, são linhas imaginárias verticais, que vai dividir aí o nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, partindo-se do meridiano de Greenwich. Os paralelos e os meridianos, eles vão nos trazer aí a latitude e a longitude. Então, latitude e longitude é a localização exata do ponto do planeta, que é dada pelo cruzamento da latitude. A latitude são os paralelos e a longitude são os meridianos, ok? Então, nós vimos aí sobre a cartografia, nós vimos aí sobre a orientação e localização, e nós vamos ver agora um pouquinho sobre a representação do espaço da esfera cartográfica. Então, olha só, vamos passar. O que é essa representação? Vamos saber o que é essa representação. Então, os mapas e desenhos, eles vão ajudar reproduzir os elementos do espaço geográfico, então, de maneira idêntica à real. Por isso, devem ser considerados representações, a fim de se aproximar o máximo possível da realidade. Foram criados modelos de representação. Então, ele traz um exemplo: o globo terrestre e o planisfério. Então, o globo terrestre é um modelo tridimensional em formato esférico, bastante fiel à realidade. Pode-se ter uma noção da distribuição de continentes e oceanos no planeta. Queridos, pode-se ter uma noção, tá bom? E o planisfério? Ele é uma representação da superfície terrestre em um plano, em uma área plana. O globo terrestre, vamos lembrar que é um formato esférico. O planisfério em uma área plana, bastante distorcida da realidade. Então, olha só, o globo ele vai trazer mais próximo à realidade. Já o planisfério, como é numa área plana, ele vai ter uma distorção da realidade. Visualizam-se todos os continentes e os oceanos de uma só vez. Dentro da cartografia, existem aí as projeções cartográficas. Então, qual a definição de projeção cartográfica? A projeção cartográfica é nada mais, nada menos que uma técnica desenvolvida para representar um corpo esférico. O globo terrestre, por exemplo, sobre uma superfície plana,
é uma projeção cartográfica. Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Vamos voltar. Passou aqui de vez. Peraí, queridos. Eu tava descarregando aí o celular e aí eu tive que arrumar aqui. Eu não sei se apareceu aí pra vocês. Acho que apareceu aí bateria fraca, mas eu já consegui arrumar aqui. Então vamos lá, nós estamos aqui. Então, todas as projeções cartográficas apresentam algum tipo de distorção da realidade do espaço representado, em maior ou menor proporção. Quanto mais próximo estiver a superfície projetada em relação ao plano onde é feita a projeção, menor será a distorção dessa superfície. Em algumas projeções, as representações das áreas mais próximas dos polos são que sofrem maior distorção. O mesmo acontece com a representação da superfície de alguns oceanos e continentes, que precisam ser esticados para caberem no plano, ok? Então, dentro desse conteúdo, escala cartográfica, ela vai nos ajudar aí a ter mais riqueza de detalhes na representação daquela área que eu quero estudar, que eu quero conhecer. Então, chama-se escala cartográfica a relação de proporção entre as dimensões dos elementos representados no mapa e suas dimensões reais. Então, isso aqui é importantíssimo você saber. Quanto maior a redução, quanto maior eu diminuir aquela representação no mapa, menor a quantidade de detalhes do mapa. Agora, presta atenção. Quanto maior a redução, menor a quantidade de detalhes do mapa. Então, quanto mais eu reduzir aquela área, eu vou ter uma riqueza de detalhes. Os mapas utilizam símbolos que representam elementos da realidade, definidos por convenções cartográficas, como a famosa escala. O que é, professora, essa escala? Então, ela não é nada mais, nada menos que ela vai ajudar, através do mapa, a eu entender melhor uma determinada área com riquezas de detalhes. Dentro da escala cartográfica, eu vou ter a escala gráfica e a escala numérica. Então, a escala gráfica, linha graduada que indica as proporções de redução do terreno no mapa, possibilitando a leitura imediata da proporção do real em relação à área mapeada. Então, na videoaula, com certeza o professor te deu um exemplo de uma escala gráfica. Vou te enviar outra videoaula para te ajudar, tá bom? Porque nós não temos o mapa aqui, um quadro aqui para a gente fazer esses desenhos, mas eu tenho videoaulas que vai te ajudar nisso aí, tá bom? Então, a escala numérica, ela é expressa pela proporção entre as medidas do mapa. No caso de 1 por 100. Então, aqui nós vamos falar que é 1 para 100. Entende-se que cada 1 centímetro do mapa equivale a 100 centímetros da área representada no mapa, ok? E aí, existem umas regrinhas, uns cálculos de distância reais utilizadas a escala, que também, com certeza, você viu na videoaula. Então, você vai calcular a distância real em linha reta entre duas cidades do mapa, medindo-se com uma régua a distância entre elas. Você vai fazer essa medição aí em centímetros. Observa-se, quando você vai fazer isso, observa-se a indicação da escala que corresponde a centímetros no mapa. Então, por isso que existe 2 tipos de escalas, a numérica e a escala que é a gráfica, que é o gráfico. Ela vai trazer o número com o gráfico para você fazer aí esse análise, tá bom? Então, ele te dá um exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui
uma formulazinha que vai te ajudar a compreender melhor. Só um momentinho. Deixa eu pegar aqui. Vai estar aqui. Aqui é sobre as fotografias, né? Eu acho que nós vamos voltar aqui um pouquinho. Então, olha aqui. Eu trouxe para vocês essa fórmula aqui que vai te ajudar a entender melhor. Então, olha só. Escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel e sua medida real, onde a razão ou relação de semelhança é a seguinte. Então, ele traz uma formulazinha. Esse é aqui, ó, ele vai significar a palavrinha escala. Então, escala é igual a... Esse Dzinho minúsculo, ele vai significar um comprimento aqui do desenho que vai denominar aí a distância prática ou gráfica. E o Dzinho maior, ele vai te dar aí o comprimento tomado no terreno. E aí denomina-se a distância real natural, o tamanho total, ok? Então aí ele vai fazer aí essa medição através dessa formulazinha. Então ele te traz aí a escala numérica. A escala numérica vai ser sempre o número, tá? O número que ele vai te dar com a proporção, né? Eu vou ler sempre, ver primeiro sempre essa escala numérica. E aí ele também pode te dar a gráfica, que vai ser o desenho. O desenho, lembra lá que nós vimos no slide anterior, que ele vai trazer em centímetros. Aí ele te traz aqui um exemplo. Ele fala assim, ó, observe o mapa ao lado. O que esse mapa está querendo dizer? Ele mostra que cada 1 centímetro no mapa, a realidade corresponde a 50 mil centímetros. Então, ele vai mostrando os pontos. Então, ele vai mostrar 50 mil centímetros ou 500 metros. Que aí, como que eu vou descobrir isso? Quando ele vai fazer essa formulazinha aqui, tá bom? Na videoaula, com certeza o professor explicou isso para vocês. Eu vou passar outras videoaulas para fixação de conteúdo. Mas caso tenha dúvida, lembre-se, me perguntem na plataforma no horário da nossa aula. Olha só, comparando aí os mapas A e B, observamos que há maior riqueza de detalhes no mapa B. E a sua escala é 2 vezes maior do que no mapa A. Então, lembra lá que nós falamos que quanto mais eu reduzir o meu mapa, olha só, o mapa A, ele está reduzido. Quanto mais eu reduzir, quanto menor for o denominador da escala, maior ela será. E mais detalhes ele vai nos trazer. Então, quanto menor for esse mapa, mais riquezas de detalhe eu vou ter. Se ele for um mapa grande, eu não vou conseguir chegar numa determinada área para poder estudar somente aquela área. Por quê? Porque não vai me trazer riquezas de detalhes, tá bom? Então, olha só, essa aqui nós já vimos, é sobre o sensoriamento, né? Mas nós vamos finalizando aqui o nosso conteúdo, falando sobre escalas. As dúvidas eu vou tirar de vocês, se continuar com alguma dúvida, na plataforma. É importante que você faça a pergunta se tiver dúvidas, tá bom? E aí nós vamos tirando as dúvidas. Vou passar também agora outros exercícios para que vocês também tenham essa fixação de conteúdo, ok? Eu preciso mostrar para vocês, antes de finalizar essa videoaula aqui, eu queria mostrar para vocês uma coisa importante que é essencial dentro, nós vamos lá para outros slides, que é essencial para o nosso estudo de mapas. Então, deixa eu procurar aqui nesses slides que vocês têm. Gente, a representante tem todos esses slides
para ajudá-los aí nesses estudos, tá bom? Por que eu não postei esses slides na plataforma? Lembra lá que esses slides, os slides, ele está em PDF e ele é o livro todo. Então, fica muito pesado para vocês, para poder postar. E aí, nós vamos deixar para vocês, ficou mais fácil eu passar para vocês em sala, lembra? Então, olha só, o que é importante vocês também saberem? Todo mapa, ele vai trazer sempre uma legenda, né? E aí, nesses tipos de mapas, nessas legendas, ele vai trazer o que tem especificando ali cada detalhe no mapa. Primeiro, eu também vou saber que esses mapas, eles vão trazer também símbolos, né? Que vai nos ajudar na compreensão. Então, assim, a leitura e a interpretação de um mapa são facilitadas por uma série de símbolos, cores. Entre os principais nós temos os símbolos pontuais, que são os pontos que representam no mapa a localização de local ou construção, cidades e capitais de estados ou países, aeroportos, indústrias e etc. Também nós temos os símbolos lineares, que são as linhas de diferentes cores e espessuras que representam aí as rodovias, ferrovias, rios, divisões de territórios, estados e países. E nós temos também os símbolos zonais. São manchas que representam área de ocorrências de fenômenos físicos ou sociais, como florestas, lagos, área industrial, população e etc. Então, nós temos mapas físicos, nós temos mapas políticos, nós temos mapas temáticos. Então, quem são os mapas físicos? São os mapas que são representados aí os elementos naturais de um território, como as formas de relevo e os corpos de águas, tá bom? Os mapas políticos representam as divisões territoriais, internas e externas de regiões, estados, países, que pontuam as principais cidades e capitais. E os mapas temáticos registram informações sobre temas específicos, como atividades turísticas, meios de transportes, tipos de atividades econômicas, densidade demográficas, terras indígenas, entre muitos outros. Outras representações do espaço geográfico. Tem aí os croquis. São desenhos esquemáticos ou esboço que representa geralmente os principais elementos de uma paisagem. Quando representa o espaço na perspectiva vertical, o croquis é chamado croquis cartográfico. Não há rigor técnico na elaboração de um croquis. Não há proporção das escalas cartográficas, entre outros elementos aí representados. Ou seja, não há escala em um croquis. Croquis é só um esboço, um desenho, tá, gente? Bastante utilizado no cotidiano, geralmente em desenhos para explicar o trajeto de casas, de caminhos, em folhetos turísticos, redes de transportes, entre outros. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você é convidado para uma festa de 15 anos e aí no convite vem um desenhozinho aqui com um mapazinho, tipo assim, mostrando detalhes, o caminho onde vai ser o salão de festa, onde vai ser a festa. Ali nós podemos chamar de um croquis, um esboço do desenho do caminho para onde você precisa, para onde você está indo, ok? E vai te ajudar a chegar nesse local. Maquete. Maquete é uma miniatura que representa o espaço geográfico em formato tridimensional, ou seja, altura, largura e comprimento. Representação, aspectos naturais e culturais da paisagem em diferentes escalas, tamanhos. Não há exigências de rigor proporcional como nos croquis, utilizados por profissionais de engenharia e arquitetura na representação de obras e projetos a serem executados, casas, cidades, rodovias, etc. Vou dar um exemplo. Seu pai vai comprar
um apartamento, e aí tem uma maquete lá da como vai ser aquele apartamento, vai ter tipo um desenho, a área de lazer, onde vai ser a área da piscina. Isso aí nós vamos chamar de maquete, tá bom? Planta, a representação plana e detalhada de uma parcela relativamente pequena da superfície terrestre. Casas, fazendas, terrenos, bairros, ok? Essas plantas elas são utilizadas como referência para construção e projetos de planejamento urbano, com exigências e rigor técnico quanto à proporção dos elementos. E aí, isso aqui será nosso próximo conteúdo. Nós vamos finalizar agora a nossa aula e tiraremos dúvidas, se houver, na nossa plataforma. Um beijo para vocês, tá bom?